Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sabia Não. Meu nome é Max, a gente vai dar mais uma dica de construção. Fica aí que vai valer a pena. Se não é inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo com pessoas que gostam de construção também. Esse vídeo que nós vamos gravar agora, pessoal, é a parte 2, tá? Do vídeo Vale a Pena Construir para Alugar? Será que vale a pena? A gente já avaliou alguns pontos no vídeo passado, onde, pelo que a gente observou, né, ao longo dos anos, fazendo esse tipo de investimento e outros tipos de investimento também, chegamos à conclusão que até vale a pena, né? Desde que seja um imóvel compacto, ou seja, um estúdio, uma kitnet, tá bem? Agora tem outros aspectos, pessoal, que você precisa levar em consideração caso você vá ingressar nesse mercado aí, né? Construir kitnets ou estúdios para você alugar. Tem algumas coisas, pessoal, que a gente precisa levar em consideração, tá? A gente fala disso como se fosse uma renda passiva. E na realidade é uma renda passiva mesmo. Só que a diferença, pessoal, é que você vai ter algum trabalho. Mesmo que você terceirize os cuidados ali por uma imobiliária, para ela cuidar do imóvel, alguma coisinha você vai ter que cuidar em algum momento, sabe? Algum reparo do imóvel, mesmo que você não faça, você vai ter que pedir para alguém fazer, ou mesmo a imobiliária vai ter profissionais ali que vão fazer, mas que vão cobrar de você. Então, alguns cuidados você vai precisar ter. Vai ser uma renda passiva? Vai. Mas algumas coisas você vai ter que fazer, tá bem? Por quê? Porque o imóvel, pessoal, com o tempo, naturalmente, ele vai se deteriorando. Então, tem alguns problemas que são sanados ou que ficam sob a responsabilidade daquela pessoa que está alugando o imóvel. Agora, outros cuidados de preservação, outros problemas que podem acontecer no imóvel, ficam aos cuidados ali da pessoa que é o proprietário, no caso você, se você for fazer esse investimento. Então é uma renda passiva? É, Yes. mas em algum momento você vai ter que ter alguns cuidados, trabalhar, fazer alguma coisinha a mais, tá? Aí não seria uma renda 100% passiva em alguns momentos, tá? Na maioria do tempo é assim, mas em alguns momentos não. Outra coisa que você precisa levar em consideração é a localização, tá? Se você vai construir para alugar, leve em conta a localização. Se você mora numa cidade grande, pessoal, e você vai construir nos bairros periféricos, não quer dizer que você não vai conseguir alugar, você vai. Só que aí o aluguel vai ser bem mais barato. Por quê? Quando a pessoa aluga uma kitnet ou um estúdio, normalmente trata-se de uma pessoa que está numa fase de transição na vida dela. O que, que é isso? Ou ela se separou, está querendo se. Está naquele período, se separou para casar de novo, ou a pessoa está procurando um emprego, ou está de mudança de um lugar para o outro. Então são esse tipo de pessoa, né? Pessoas que têm esse perfil de transição que fazem a locação normalmente, né? De kitnets e estúdios. Só que esse tipo de pessoa, ele normalmente ele precisa de algumas facilidades. Então, precisa ter farmácia, mercadinho, alguns comércios ali. Se você está numa cidade grande, numa metrópole, você vai ter que estar próximo ali de metrô, desse tipo de coisa, para facilitar a vida do inquilino. Senão, ele não vai querer fazer a locação. E se fizer, naturalmente ali o valor de mercado do seu aluguel vai cair bastante. Então, leve em conta a localização, pessoal. Tem alguns bairros, né, que tem muito problema com violência, problema de drogas, então fica complicado, né? Roubo, furto. Então isso aí pode complicar bastante na hora de você fazer a locação, tentar fazer a locação do seu imóvel, tá? Então, a dica aqui do canal é, se você não tem condições de comprar um bairro, a gente não está falando de centro da cidade não, pessoal, mas pelo menos num bom bairro, talvez seria melhor, né, você buscar o investimento numa outra área, numa outra coisa, tá? Porque depois talvez você não tenha o retorno que você está esperando, assim, em comparação com o investimento que você vai estar fazendo. Porque como a gente falou no outro vídeo, construir, pessoal, é caro, tá? Construir não é brincadeira, não. No outro vídeo a gente falou, e hoje a média por baixo, assim, né? O mais barato que você consegue construir ali é R$ 1.800 um metro quadrado. Então construir é caro. Isso é o mais barato que a gente está falando. E sem terreno, sem a papelada, sabe? Que você vai precisar ali. Provavelmente vai ter que fazer uma convenção de condomínio, alguma coisa assim. Isso tudo custa muito caro. Se o terreno for inclinado para frente ou para trás, você vai ter que gastar mais também, né? Do que
esse valor que a gente colocou aí, que é o valor mínimo, sabe? Pessoal, sempre lembrando que é o valor mínimo. Aí vai ficar a critério de vocês, né, pessoal, decidir se vale mesmo a pena ou não, tá? Lembrando, até a gente fez essas colocações no último vídeo, né? Imóveis de médio e grande porte não vale a pena, sabe, pessoal, para alocação. Infelizmente, não vale a pena, tá? Na maior parte do país não vale a pena. Agora, imóveis pequenos até dá. Outra coisa também, pessoal, é que como o imóvel é de aluguel, existe aquela que a gente chamamos de vacância, né? Que é aquele período onde o imóvel ele fica vazio. Então, em algum momento ali, numa transição ali de inquilino, alguma coisa do tipo, seu imóvel vai ficar sem inquilino, ou seja, você vai ficar sem a sua renda. Então, essa é também uma desvantagem ali de você construir para alugar, que em alguns momentos, né, não vai ter inquilino e você vai ter que arcar ali com os custos do imóvel. Água e luz, pelo menos o mínimo, né? Se dependendo do lugar que você construiu, você vai ter que pagar o condomínio também. Tem a questão do IPTU. Então essa é uma desvantagem, né? Aí algumas pessoas até comentam que é melhor você investir em fundos imobiliários, porque logicamente tem a vacância também, né, no caso dos fundos de tijolo, mas, né, fica diluído, né, porque geralmente, né, os fundos eles têm vários imóveis. Então vamos supor que alguns ou um está em vacância ou está ali sem inquilino, tem outros que têm inquilino. Então a pessoa vai estar recebendo algum valor de qualquer forma. Agora, quando você tem um imóvel físico, né, quando você investe no mercado real, que a gente chama, aí tem esse problema, né? Se não tiver morador ali, se não tiver o inquilino, você não vai estar naturalmente recebendo aluguel. A gente espera ter tirado as dúvidas de vocês. Mais uma vez, pessoal, se não é inscrito, se inscreve e compartilha esse vídeo aí com pessoas que gostam de construção, que têm algum interesse no assunto, tá bem? A gente está indo lá. Até a próxima!